social, para a cultura e tudo mais. Então eu vim aqui hoje tentar falar um pouco Exatamente. sobre a minha visão, né, do que eu vivo, né, do que Hum, eu estudo e trabalho, mas o foco é o mesmo de todo mundo que está ligado aí no underground, cada um na sua área. Sim, Tem muitas pessoas, inclusive gente que está aí me assistindo a gente agora, que eu sei que é bem gabaritado também para falar sobre tudo, a gente troca muita ideia no dia a dia. uhum, Então, não estou aqui para formar opinião, nem para ficar, né, ditando regra, nada do tipo. É um bate-papo mesmo, dentro do que eu exatamente. vivo. Exatamente. E no underground, assim, muita gente que não está no underground tem uma visão um pouco equivocada e preconceituosa de quem escuta som, de quem vai a show, imaginando que são pessoas ignorantes que só vão lá para beber e curtir um barulho, né? Enfim, e se drogar. Olham sempre de uma E é forma muito exatamente o negativa. contrário, né? A gente está sempre ali, né? Exatamente o contrário. A gente tem, dentro do meu grupo de amigos e dentro do underground, a gente tem médico, advogado, professor de história, psicólogo, jornalistas como eu, produtores culturais, pessoas que exatamente por ser do underground, procuraram estudar e se formar em áreas que possam fazer a diferença, né, para o mundo. Acredito muito nisso, de que o underground conseguiu formar as pessoas criticamente para escolherem profissões que tenham algum impacto na sociedade, né? Então, Sim, que fique claro que quem curte sol não são pessoas ignorantes, né? Pelo sim, contrário. sim. Inclusive, até um detalhe que eu costumo comentar, que muita gente entra uma faculdade de história, por exemplo, e vai se politizar lá, e vai entender conceitos e tudo mais. É claro que aquela parte científica da coisa é muito importante. Mas eu, por Uhum. exemplo, como a gente sempre foi ali do underground, de banda, evento, quando eu cheguei lá, já era tudo, tava tudo no sangue, né? A gente já fazia isso nos Aham, eventos nossos, né? Então eu só sim. passei a ter uma formação teórica um pouquinho melhor sobre as coisas que eu já praticava ou acreditava sem saber que nome que se dava, que existia gente escrevendo sobre aquilo, etc. Uhum. Mas o underground tem disso também, né? E Sim, ensinou muita coisa, e continua ensinando. sim, sim. As trocas é em tudo, é na conversa com as pessoas, nas músicas que a gente escuta, nos ambientes que a gente frequenta, né? A gente acaba vendo na prática essas vivências sociais, né, o Caio? Sim, Essas posturas políticas e sociais no, na prática mesmo, no cotidiano, né? De dividir espaços, né? E então, assim, vou tocar logo no ponto que mais tem me angustiado, pelo menos a mim, e olha que eu já passei da época de fazer Enem, apesar que de vez em quando eu penso em tentar mais alguma coisa, entrar em mais alguma graduação. Como é que você vê essa, como professor, né, essa insistência do governo em manter o Enem esse ano, ter mantido a inscrição, né, de forma quase que compulsória, que as pessoas se inscrevessem sem ter uma data, até porque com a pandemia a gente sabe que aglomerar pessoas em prédios para fazerem provas é uma coisa que, enfim, não é plausível, e fazer de forma remota nem todo mundo tem essa possibilidade por conta das limitações tecnológicas, financeiras, enfim. Como que você vê essa insistência do governo? olha, Daisy, tem vários aspectos aí para a gente poder analisar, mas ele está insistindo na normalidade do Enem, como ele está insistindo na normalidade de comércio, está insistindo na normalidade de emprego, trabalho, de atividades qualquer, né? Eles não querem, eles querem ignorar a pandemia, né? Sendo Uhum, que o mundo inteiro está parando, precisou parar, está começando a tentar voltar e eles estão fingindo que não está acontecendo, tentando minimizar, até porque o pessoal que está lá controlando o Enem hoje, né, o Ministério da Educação atualmente, não tem preocupação nenhuma com a parte social da coisa. Então, toca-se o Enem para frente, quem puder fazer, faz, quem não puder, sinto muito. É claro que vai haver um impacto, não tem como, mesmo que a gente espere ou adie ou não faça,
esse ano está sendo um ano traumático para todo mundo e todas as áreas, qualquer idade. Está sendo um ano diferente, né? Para todo Uhum, mundo. E com o pessoal que quer fazer o Enem, não vai ser diferente. Vai ter impacto sim. Agora, o que eles uhum. poderiam estar tentando fazer é minimizar isso, sendo que não há nenhuma intenção em produzir nenhum plano B, nenhuma, sabe, nenhuma política que minimize essas diferenças que a gente tem, é muito. Você acabou de Sim, comentar sobre o acesso à internet, por exemplo. A gente é muito atrasado nisso. Não só nisso, né? A desigualdade social do Brasil é uma das maiores aí do mundo, pelo menos uhum, vamos dizer, dos grandes países, né, do mundo. Bem ou uhum. mal, o Brasil está incluso nisso. E eles vão tentar empurrar. Tá tendo agora, se não me engano, uma votação, né? Vai ter uma votação agora, no final desse mês, para decidir entre três datas diferentes. Sim, é final do ano, É janeiro ou maio. dezembro, é alguma coisa assim. Eu acho que é Já- o mínimo do mínimo, que não é o ideal, mas assim, não tem como fazer agora. Dezembro no mínimo, será que até dezembro a gente vai estar na normalidade? Não É, sei. eu Tecnicamente não. estaremos, porque a intenção deles é liberar o mais rápido possível, ainda esse mês, mês que vem. Só Sim, que a defasagem da educação nesses 3 meses que a gente está parado, isso não se recupera. pois é. Eu estou percebendo essa coisa toda no dia a dia meu. Eu dou aula para crianças, até por volta dos 15 anos, de 12 a 15, 16 anos, e eu dou aula também para pré-vestibular, exatamente para o Enem. Então, Uhum, assim, a gente percebe que o pessoal que queria fazer o Enem esse ano, eles estão muito desanimados. Nossas turmas se esvaziaram, por mais que a gente tente fazer o online, e tá ali no WhatsApp, no Google Classroom, e a gente prepara vídeos e tenta tirar dúvida e reúne questionário e tudo mais, mas a procura deles está muito fraca, não só pelo desânimo deles, mas a estrutura, aonde mora, tem internet, tem aparelho, como é que se conecta. A uhum, gente aqui, por exemplo, eu estava fazendo minha gambiarra aqui agora há pouco, né, para conseguir me conectar aqui. Estou segurando o sim, celular, bateria, não sei como é que vai ficar. Então, imagina para eles também, né? pois é. Então, é bem complicado. Pois é. Eu fico refletindo sobre essa questão do Enem, se não é uma forma deles cada vez mais elitizarem quem consegue entrar no ensino público, no ensino superior, né, de toda forma, seja público ou privado, porque quem vai conseguir fazer o Enem com uma certa qualidade é quem conseguir se focar num momento como esse, que ainda tem isso, né? Que cada pessoa é um universo, cada um está recebendo a pandemia de uma forma, tem gente que produz demais, tem gente que consegue se concentrar, e tem gente que não consegue ler texto com mais de 3 linhas nesse momento. Então, E tem o núcleo familiar também. Você está ali tentando estudar, seus pais ou responsáveis estão tentando trabalhar ou não. Você tem exatamente. criança, bicha, enfim, é um ambiente que não é propício para aula. Não é todo mundo que Então, consegue se concentrar. eu penso muito nisso, de dele estar querendo elitizar cada vez mais, né, o acesso ao ensino. Isso me preocupa demais, porque isso vai impactar, né, não vai ser 1, 2 anos, né, porque até as pessoas voltarem ao normal mesmo e ganharem, né, recuperar esse tempo perdido, a gente tem aí pelo menos uns 2 anos de defasagem, Sim, né, sim. Caio? Porque, E o governo que a gente tem hoje é o governo que realmente é o que você está falando. Ele não tem todo esse avanço social que nós tivemos nos últimos 10 anos, 15 anos, no acesso mais igualitário à faculdade e tudo mais. uhum, Eles não têm preocupação nenhuma com isso. O interesse deles é exatamente deixar só a elite entrar, né? Quem tem uhum, condições. Porque, inclusive, eu não sei nem se a gente vai entrar nisso hoje, né, sobre a política em si, mas parte dessa tensão política toda que a gente vive hoje, de certa forma, tem a ver com o pobre começando a formar opinião. E isso é consequência desses últimos anos de acesso, exatamente esse sim, acesso à universidade que a gente não tinha antes. sim, Então, quando o pobre começa a ter opinião, começa a dar sugestão, começa a querer participar do jogo político, e esse pessoal que está hoje lá em Brasília, lá nesse governo atual, eles não têm interesse que isso continue.
Então, existe com certeza essa intenção, sim, deles de querer isolar. Existe esse incômodo, né, de que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura e discernimento das coisas, né? A gente vê isso nas falas ignorantes e preconceituosas do atual ministro da Educação, né? Que fala coisas que assustadoras, como É, odeio o termo povos indígenas, como muitos outros que ele falou. E ontem ele veio com a tal da MP, não sei se você viu, a medida sim, provisória, que ele que vai decidir quem serão os dirigentes das universidades públicas nesse momento de pandemia, de uma forma provisória, né? Não vai ter eleição, eles não vão consultar a comunidade das universidades, né? E como que você vê isso? Já deu tempo de você conversar com outras pessoas da área a respeito dessa decisão dele, apesar que ainda não foi aprovado, né? Ele jogou a foi ontem, MP, se não me engano, né, que foi apareceu ontem, essa MP. a Eu não cheguei a conversar 979. muito com as pessoas, não, mas não é novidade, né? Eles já estão fazendo essa pressão já tem tempo. Sim. Inclusive, se não me falha a memória, no Sul teve um reitor que já cometeu suicídio logo no início do governo Bolsonaro, Uhum, porque começaram a investigar o que não existia para investigar e botaram pressão no cara e cometeu suicídio. Isso foi abafado pela mídia e tudo mais. Mas eles já estão há uhum. muito tempo. Tem aquela história da balbúrdia, né? Eles sempre falando mal. Sim, E, por ironia do destino, a pandemia agora está mostrando que a educação, as universidades, a saúde pública é o que está sim, fazendo o mínimo pelo povo, né? exatamente. E isso, Deise, não é só também nesse nível federal. Não é só de hoje. Essa crise na educação, ela tem também participação de governo do estado, de prefeitura, porque essa espécie de censura, né, do ministro de querer nomear reitor de universidade, ela já acontece em estados que também proibiram a eleição para diretor em escola estadual, prefeituras que proíbem também eleição para diretor nas escolas do município. Então, a classe política ela já vem tentando tomar conta das escolas e universidades já há muito tempo. Uhum, E faz parte disso também todo o jogo político deles de precarizar a educação, né? Tirando aham, orçamento, colocando um político que não entende na direção de uma escola, e aí ele vai tomar medidas visando a política dele, não o que for melhor para a comunidade da escola. E uma coisa uhum. vai levando a outra, a gente vai chegando num quadro péssimo que a gente tem hoje. Pois é, porque a gente vê uma deteriorização da educação e da cultura no país, né? Desde do golpe, que não foi outra coisa que não seja golpe o que aconteceu, a gente vê institutos sendo sucateados, né? Universidades sem recursos financeiros para manter bolsas, para manter pesquisas, né? E é o que você falou, nesse momento de pandemia, a primeira coisa que o governo federal daqui e o governo federal dos Estados Unidos fez foi cobrar dos cientistas rapidez para que encontrasse a cura para o coronavírus, né? E como que Exatamente. você tem rapidez se você brecou várias pesquisas no decorrer, foi precarizando nesse período, né, de uns tempos para Cortando bolsa cá? de pesquisa, né? Exatamente. E E colocando uma grana nessa questão dos respiradores com China e tudo mais, aí vem a universidade e faz um respirador melhor e mais barato, ou seja, sim, não é necessário comprar naquele valor. E o valor que não. botam ali é que estão começando a descobrir agora que roubaram lá, tá sendo gente exonerada, gente presa. O Witzel tá aí no Rio de Janeiro sofrendo ameaça de impeachment aí ontem, hoje, né? Já foi Botaram. aprovado, né? Já foi aprovado o processo de impeachment e agora demora de um mês a um mês e meio para fazerem, né, todos os, enfim, as pesquisas que tem que fazer e todo o preparo para realmente provar que ele é culpado e derrubar ele, né? Não ia demorar isso acontecer, né, Caio? Porque ele primeiro apoiou o governo federal, né, a ascensão da pessoa que está ocupando o cargo lá de presidente, e depois ele
chutou o cara, né? Ele, enfim, Sim. enxergou, enfim, ele já É, sabia que não é possível, né? E ele aí, é uma figura, uma cria do bolsonarismo, né? Como a gente fala. aham, E sim, eu tenho até uma esperança de acompanhar esse caso dele como um termômetro. Porque o que acontece? Ele entrou nessa onda do bolsonarismo, já se desligou de Bolsonaro já tem um tempo, uhum, e quem ele nomeou para os cargos, para a LERJ e tudo mais, são pessoas que não são do mundo político comum do Rio, por pior que uhum, seja. Esse pessoal também está contra ele. Então, eu espero que seja um termômetro para a gente perceber que essa figura nova do chamado bolsonarismo, se eu falasse isso até 2 anos atrás, ninguém nem ia entender que palavra é essa, né? Isso é tomou conta do Brasil de um tempo para assustador, cá. né? A gente Sim. A gente, ter um ninguém, tempo todo mundo para duvidou, né? Ninguém acreditou que ia acontecer, né? E exatamente aconteceu. E eu acho acontecer. que, conforme acontecer com ele, eu acho que é um termômetro para a gente observar esse isolamento que o Bolsonaro também sempre teve e agora está tentando correr atrás de comprar aquele chamado Centrão para tentar se blindar. Vamos ver Uhum. até onde que isso vai, se vai ser suficiente para se salvar ou não. Inclusive, por falar em Centrão, de ontem para hoje ele nomeou o Fábio Faria, se eu não me engano, Genro do. ministro que é genro do Silvio Santos, né, como ministro das comunicações, que é uma pasta que ele tinha extinguido, né, e agora Sim. ele recriou para poder dar a mão pro Centrão, né? Era E esperado tem, já, né? e tem um termo, uma coisa aí técnica que é complexo de se analisar, perigoso de se analisar, eu não sei até onde seria ilegal ou não, mas assim, nas boas práticas da administração pública, você tem um Ministério da Comunicação, não é isso? Ministério da Isso, Comunicação, né? Que ele isso, tinha englobado lá na tecnologia e ciência, isso. e voltou atrás agora para ter ele separado. Você tem ele que vai cuidar da questão das rádios, TVs e tudo mais, né? Comunicação em geral no país. E você tem a Secretaria de Comunicação lá, eu não sei o nome exato, você é da área, vai ser melhor que eu, que é a tal da SECOM, É a não é isso? SECOM, é a Secretaria de Comunicação mesmo. A SECOM, ela não é a mesma coisa que comunicação. A SECOM, ela responde, né, a questão do... Eu estou gesticulando aqui, minha câmera não está pegando, eu estou ignorando, mas enfim. Relaxa. SECOM é uma coisa e Ministério da Comunicação é outra. Uhum, Em qualquer administração saudável, pública, elas são coisas diferentes, são separadas. Ele, quando ele recriou hoje, ontem, esse Ministério da Comunicação, ele pegou essa SECOM e colocou dentro, dando a entender para quem, né, está observando e tem uma visão crítica da coisa, de que ele vai tentar usar o Ministério da Comunicação para propagandear o governo, para fazer uhum. propaganda para o governo. Não é papel do Ministério da Comunicação fazer isso. Vamos Não. acompanhar os próximos dias aí para ver o que vai É, acontecer. mas é um equívoco atrás do outro, né? Porque lá no início, quando logo que ele assumiu, ele pega a agricultura e junta com o meio ambiente. Para ele é a mesma coisa. Né? Agricultura fazenda, Goiás, soja. Mas o que que acontece, né? Ele estava ali sinalizando, né, na ignorância dele, mas quem estava por trás auxiliando ele, mostrando que realmente o que mais ele pudesse desmatar, ele iria desmatar, o que ele mais pudesse militarizar dentro do meio ambiente, como ele fez com o IBAMA e com a ICMBio, ele ia fazer, né? Tirando todos os É. poderes de civis e de pessoas preocupadas com a preservação, entendeu? E Colocou aí, a raposa e a galinha né, no mesmo exatamente. ambiente. É bem isso. É o que ele E está fazendo essa agora. mistura de comunicação e SECOM também tem um detalhe ali por trás que algumas pessoas já observaram hoje, já acompanhando o noticiário hoje, já percebi também. É, dentro da SECOM tem um tal do gabinete digital que está na CPI da fake news como gabinete do ódio. É a parte dessa estrutura. Ele está tirando ali do núcleo dele e botando para o Ministério da Cultura, da Comunicação, né? A Uhum. SECOM indo embora, esse gabinete está indo embora. Então, até vendo se vai ser ainda no segundo andar do palácio, como sempre foi, ou se vai ser um prédio à parte. Então, assim, eu acho que existe até a intenção de bagunçar aí a tentativa de investigação, coisa do tipo, ou de, Sim, no momento de uma sentença futura, não envolver
o palácio, né, central ali dele, onde ele está, Exato. porque vai estar em outro lugar. E Ele tá. nunca as peças são mexidas à toa, né? Ele sempre tem essas Não, ele intenções. faz um jogo de xadrez. É o que é a grande questão, né? Muita gente acha ele ignorante, mas é o que eu falo desde quando ele assumiu, até na época da campanha, é de que ele tem uma assessoria muito boa e que joga as peças de uma forma muito firme. Se você Sim, notar, todos os momentos que ele fez declarações que eram consideradas absurdas, que agredia uma classe, uma raça, era próximo de alguma data em que essa classe ou essa raça era enaltecida, né? Meio que para criar mesmo aquele incômodo. Depois ele vinha e passava a mão de alguma forma. Ou seja, sim, ele vai testar o termômetro, né? Seria isso? Ele faz isso? Ele... eu percebo isso também. Eu percebo também que ele em si, a pessoa, ele é um pouco também. Eles não conseguem controlar ele tanto quanto gostariam. E aí, quando a coisa aperta muito, ele acaba aceitando ser moldado um pouco. Mas é muita coisa dele ali, mas nesse ponto eu acho até por ignorância dele, nesses pontos Uhum, específicos. Mas o pessoal que está em volta dele sabe muito bem o que está fazendo. Eu costumo dizer que quando a gente começa a formar um governo autoritário, que é o que ele está fazendo, e essa MP que saiu hoje, ontem, mostra isso, por exemplo, uhum, não é que aquele líder, aquela figura que está representando aquele governo fez aquilo. Ele está sendo moldado dentro do que o pessoal atrás dele que está querendo fazer. Ele vai se encaixando. Eu percebi muito bem isso durante a campanha eleitoral, quando o Bolsonaro, ele do dia para a noite, ele desistiu de ser um nacionalista, um desenvolvimentista. Ele tinha, por mais defeitos que ele tenha, e são muitos, mas ele tinha uma questão de indústria nacional, de desenvolvimento nacional, de uhum, antimercado. Isso foi na época que eles começaram a tentar namorar ele com o Paulo Guedes e tal. O Paulo Guedes era totalmente contrário. E quando ele se dobrou e de repente alguém, não sei o que aconteceu, que de repente ele começou com aquilo, pergunta o Paulo Guedes, eu não sei de nada. Acho que naquele ponto ali foi quando caiu a ficha para ele. O pessoal falou: se você não vier com o mercado não vai te eleger. pois Porque é. quem elege ele são os grandes lá, tanto da agricultura, o pessoal, os rentistas da Bolsa, né? O pessoal lá Sim, de fora é que natural. ganha dinheiro aqui, os bancos. É, Então, se ele não entrasse nessa linha, não ia para frente. E aí, quando ele exatamente. mudou isso, eu percebi que, opa, conseguiram domar o Bolsonaro no limite aceitável e agora ele vai em diante. Pois E é. voltando lá a ponto da educação e tudo mais, Uhum. a gente estava conversando aqui, eu ouvi o Ed passando ali. Eu A gente ia está comentar isso. conversando, a gente está conversando e passa muita gente falando. Só É, que não dá para ficar olhando direto, eu não o que ele consigo. falou aqui realmente, né? Você concorda que a educação para essa quadrilha que está no poder é apenas um modelo de negócio. Querem formar trabalhadores servis. Isso, o próprio Guedes é ligado, né, à rede de universidades particulares, a irmã dele, se não me engano. Ela é Hum. uma das donas lá Ah, não da sabia. organização que tem a Estácio, tem várias escolas particulares aí já de ensino médio. Tem inclusive artigos já falando sobre a tentativa desses grupos privados que estão acabando com o mercado de trabalho dos professores universitários, né, sucateando eles. Há pouco tempo atrás a gente teve lá a Estácio fazendo demissão em massa, para depois recontratar professores com valor mais baixo. Eles tentam também, na pandemia, inclusive, trazer esse modelo para o ensino médio e Uhum, fundamental. Só que tem várias diferenças, não tem como você fazer o mesmo formato EAD que eles fazem na universidade. Então, eles estão tentando modelar isso aí para ver como dá certo, mas a intenção deles é isso: deixar o mais automático possível, o menos crítico possível, precarizar os funcionários e formar, é o que o Bolsonaro fala, formar gente para serviço técnico, pouco pensamento crítico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para uhum, muita gente que me conhece está aí me assistindo também contigo, sabe que eu, por exemplo, estou na história, estou dando aula de história, formei em história, mas eu já trabalhei com TI, já trabalhei com telemarketing, já trabalhei em fábrica.
e inclusive em fábrica e dando aula também. Então, assim, para mim não existe essa diferença. Para mim não tem essa Sim, coisa de uma profissão, a pessoa tem que ser aquele modelo ignorante. Acho que todo mundo tem direito à educação, tem que ter acesso à educação para todo mundo. E é o que pois eu é. estava falando, a intenção deles é realmente idiotizar, né, robotizar as pessoas. Um ponto que eles falam muito, por exemplo, que a oposição, né, a esquerda, vamos dizer assim, enaltece o patrão da educação, que é o Paulo Freire. Uhum, E eles botam muito essa fake news de que Paulo Freire acabou com a educação, as escolas ficam ensinando Paulo Freire, não sei o quê. Só que todo mundo que entende um mínimo de educação sabe que é exatamente o contrário, não se usa Paulo Freire no Brasil. Quem usa Paulo Freire é exatamente as escolas elites que formam os políticos, os empresários. O uhum, pessoal que deu aula para um Rodrigo Maia da vida, ele sim teve o método Paulo Freire de educação. Então, uhum. sem querer já puxando outro gancho, não sei quanto tempo a gente tem, se já falando muito ou não, Não, a gente mas ainda tem 22 minutos. e aí entramos nessa coisa também da fake news, né, que esses Sim. argumentos burros, né, não tem como falar de outra forma, mas coisas que as pessoas repetem sem entender, sem saber o que está se passando. E se você chegou num nível de negação que se você tenta dar um pouco de informação, você é oposição, você é esquerdista, você é comunista É, e é você é inimigo. comunista. É. No fundo, esse pensamento, parafraseando o Ciro Gomes, protofascista, né, já está incutido nas pessoas. As pessoas já estão com essa mentalidade hoje de que comunismo, socialismo é uma coisa inimiga, é uma coisa ruim. E é, Uhum, teoricamente, exatamente o contrário. Sem querer entrar em partidarismo aqui, não tem partido nem nada, mas é exatamente a veia ideológica ali que poderia trazer uma liberdade, uma cultura, uma educação melhor para as pessoas e elas se fecham para aquilo por conta desse discurso, esse discurso em cima de uma sociedade que já está apanhando ali na educação há muitas décadas, né, que já está comentando uhum. sobre isso aqui. Então, uma coisa vai acumulando com outra que chega nesse cenário tenso que a gente está vivendo hoje. Pois é. E, Caio, você como professor em sala de aula e tendo essa vivência, ainda mais com pré-adolescentes e adolescentes, você acha, e aí de uma forma global, não só adolescente, mas você convive mais com eles, as redes sociais e a internet ajudaram a emburrecer as pessoas nesse ponto de acreditar nas fake news? Você vê uma prática dos seus alunos lendo livros ou está todo mundo muito mais preocupado com os WhatsApp da vida, com as redes de Facebook, de Instagram, e não se preocupa em ler alguma coisa fora dessa. Eles usam a internet somente dessa forma, pelo que você nota, e como que isso contribui para as fake news, e se você já chegou a ter esse diálogo com eles. Olha, eu não sei se incentiva o emburrecimento. Eu acho que quem é crítico, a criança, o adolescente que já tem um mínimo de criticidade ali, ela vai usar a internet para começar a aprender mais. Por mais que ela tenha uma opinião diferente da que eu estou falando, por exemplo, ela vai pesquisar. E aí ela vai sair dessa fake news, mesmo que ela não concorde com a minha opinião em alguma coisa. Apesar Uhum, de eu não costumar trabalhar muito com opinião política dentro do meu ambiente de trabalho, né? Sala de aula, eu como professor, eu não fico defendendo posição A ou B. Eu tento mostrar uhum, tudo para eles, o máximo de informação, como acessar a informação, e aí é por eles. Mas a maioria não é que eles estão sendo influenciados não está emburrecendo eles. É uma maioria que, se não tivesse internet, não ia, na verdade, ter conteúdo nenhum mesmo. Não ia buscar conteúdo nenhum. Mas a internet ela está expondo para eles aquele conteúdo fácil, que é o mentiroso, é uhum, o mais na cara ali, bombardeando eles o tempo todo. Então eles vão uhum, assimilando aquilo. Mas acho que qualquer um que passa a pesquisar um pouco mais, se ele tem esse interesse, automaticamente ele vai saindo dessas fake news. Eu tenho um uhum. projeto, fiz um projeto com alunos sobre essa questão de identificar fake news, Oh, que legal. desmentir e tudo mais. Então, um dos primeiros passos que a gente fala é exatamente fonte. Tá lendo aonde?
Da onde que é esse site? O site existe? Vai lá, vai no link. Ah, ele está citando quem? É repórter, é autor, é livro, é filme, é o quê? Será que existe? Será que está falando exatamente isso? Falou Uhum. isso e a intenção da fala era essa mesmo? Tem que ver o contexto. Então a Aham. gente pegava alguns exemplos de fake news e eles analisavam, buscavam e foi interessante, assim. Eu não sei se eu consegui salvar alguém, vamos dizer assim, dessa experiência, né? Alguém que estava entrando nesse Aham. meio, Aham. mas eles conseguiram fazer um mínimo de caminho ali, eu espero, e a gente como educador, a gente sempre tem essa esperança. Espero que o que eles entenderam ali de útil, eles passem para frente e consigam cortar esse ciclo, né, com as pessoas. Mas é Aham. muito complicado mesmo. Ó, o Fábio Wed tem mais uma pergunta aqui, ó. Se com esse negacionismo histórico atual tem encontrado resistência em sala de aula? E a resistência é exatamente nessa do diálogo. Aham. Se ele vem falando, sei lá, que nazismo é de esquerda, e você vai explicar o contexto, coisa do tipo, muitas vezes para ali. Ele simplesmente não quer te entender, ele finge que você não falou ou não quer acreditar, e isso existe. Por mais que você Aham. seja o professor dele na sala de aula, ele vai, dependendo do aluno, né, Aham. ele vai negar aquilo. E aí você começa a perceber um padrão. Esse tipo de aluno que vai fazer essa negação, ele já tem todo um padrão ali, está rodeado já de informações que fazem ele agir dessa forma, né? E Aham. dentre as informações, ele já tem uma gama de pessoas que influenciam eles bem ou mal. Hoje as crianças estão mais influenciáveis aí por YouTube e Facebook do que uma sala de aula. Pelo Aham. contrário, sala de aula, se você deixar, se você não perceber, ele está ali em WhatsApp, YouTube, Facebook, dentro da sua aula, não está nem aí para a aula. Uhum. Então, essa rede que está em volta dele já cria uma imagem negativa da educação, das escolas, dos professores. Se eu não me engano, ano passado, retrasado, até o MBL estava começando a fazer uma uni paralela às escolas para peitar a uni, né, a União Uhum. Nacional dos Estudantes, com essa roupagem. E sem querer fugir do ponto, mas só lembrando aqui um detalhe, a gente entra naquela questão daquela campanha de querer filmar professor, filmar aula, Sim, nossa, pois é. e por ironia do destino está acontecendo o contrário, né? Agora todo mundo está vendo nessas aulas. A gente tem que Pois gravar a é. aula É, e a direção está assistindo, a secretaria está assistindo, os pais estão tendo que assistir e eles até não gostariam de estar assistindo, na verdade. Então, então, era uma coisa que eu ia te perguntar, que a gente só tem 14 minutinhos, é sobre essa reinvenção da educação por conta da pandemia, assim. Vocês, professores, de uma hora para outra, tiveram que sacar de artifícios de como continuar dando aula para os alunos, né, fazendo videoaula, uma coisa muito insana. De repente, você, né, ter uma rotina de sala de aula e você ter que criar conteúdo e segurar a atenção desses alunos. E como é que você pensa que vai ser daqui para frente? Porque agora você está no modelo de educação agora que é compartilhada com os pais, né? Que vocês passam conteúdo e, de certa forma, os pais têm que participar de uma forma mais efetiva, porque as crianças estão em casa. E como é que vai ser daqui para frente a educação? Como é que você enxerga? é, só para não perder ali a pergunta que falaram, mas e aí, o que fazer com esses alunos, né? Conversa, não tem como. Ainda mais como perguntarem no nível social, não, mas no individual. Exatamente conversa. Sendo que a gente não consegue conversar com todos. A forma de educação que a gente tem hoje não permite, a gente não consegue, infelizmente, dar atenção a todos, né, como a gente De deveria. 40 a 50 alunos, né? É impossível. Turmas superlotadas, pouco tempo, a organização toda nossa de tempos de aula, a forma, né, de estudo, quadro e carteiras e todo mundo de frente para o outro, tal, é uma coisa que não inibe reflexão em sala de aula. A gente tem que fazer contorcionismo, né, para conseguir ter esses espaços de momentos de reflexão. Mas dentro Uhum. do possível, quando a gente identifica esse tipo de aluno, se a gente consegue ter abertura, um diálogo, o mínimo, pelo menos jogar aquela sementinha toda hora no ouvido dele, para ver se ele vai dobrando,
É Ah, o trabalho de formiguinha que a gente chama, né? Não tem muito o que fazer. hum, Ele já está cercado de uma rede ruim e cabe a gente tentar incentivar ele a ampliar aquela reflexão dele, não fugir de debate ou não fugir de conversa quando ele quiser conversar, por mais, às vezes a gente não tem paciência, né, com o pessoal que é muito cabeça dura, vamos dizer assim, para sim. evitar palavras chulas aqui, mas o pessoal mais cabeça dura, ainda mais que rodeiam a gente, né, o pessoal da nossa idade mesmo, por exemplo, a gente não tem muito diálogo às vezes, não tem paciência para ficar explicando. Mas É principalmente verdade. com aluno, com criança, a gente precisa ter esse exercício, É precisa estar porque, na ali, verdade, ouvir. quando você diz que o aluno tem ao redor dele já informações e influências, essas informações e influências vêm de pessoas nas quais eles têm que acreditar que são pais, mães, avós que recebem essas fake news e acabam Sim. passando para eles, né? E aí eles ficam numa, digamos, sinuca de bico, né? Eu Sim, acredito até por exemplo, eu que o tô pai falando de. Sim, sim, eu tô falando de, sei lá, JK na aula e o aluno meu de 12 anos já vem com piadinha referente a PT, sendo nossa, que ele não sabe de nada disso. Mas aí você exato. vai entender que o pai dele é Bolsonaro, mito, não sei o que. Isso lá na época, eu tô lembrando desse assunto, por exemplo, aconteceu na época do Temer ainda. Então, assim, já não é de hoje isso, né? E eles vêm de casa desse jeito. Mas como você estava falando, só para eu não te deixar sem a resposta lá do Nada. EAD. Bom, se acabar É, a live, a gente grava ela e abre outra, porque tá tão bom. não, tranquilo. É, cara, tá sendo aprendizado muito pesado. Para mim, não tanto. Eu já fui de área de TI, já tenho uma certa, um certo trânsito dentro da coisa tecnológica. Tive que aprender em cima da hora. O Thiago estava aí assistindo a gente, não sei se ainda está, me ajudou muito com gravação, com edição e tudo mais. Mas Legal. eu tenho professores, amigos que não sabem nada, não sabiam nada. Tanto mais novos que eu, na minha idade, ou o pessoal com idade mais avançada, então que nem smartphone não sabe mexer direito, eles tiveram que, do nada, começar a gravar. Que E eu, por loucura. exemplo, tenho a sorte de ter aqui um computador, ter uma estrutura mínima. Tem gente que tá tendo que ser em celular que a pessoa tem. Ninguém adivinhava a pandemia, foi de repente. E se a pessoa tem um Uhum. celular que não é tão bom, até conseguir investir em um novo, até chegar, porque não vai para a rua para fazer isso. Então, está sendo muito difícil. Eu vi colegas, por exemplo, se afastarem mesmo da escola, porque não estava aguentando crise de ansiedade, tudo mais, crise de pânico, problema Uhum. em casa com o marido, com o filho, e tendo que filmar, né, fazer a aula. E tem uma série de. Tem algumas coisas que a gente precisa ter na videoaula, alguma estética, um padrãozinho mínimo para você conseguir fazer essa aula com os pais que estão vendo Uhum. a aula, manterem seus alunos, seus filhos, nossos alunos, né, matriculados, no meu caso, a escola particular, esse pessoal mais Uhum. novinho. E é complicado, você está em casa, a escola está fechada, ela tem que vender um material online para convencer o pai de deixar a criança matriculada, porque senão ela não existe e ela não existindo a gente está desempregado. Então tem um Louco. ciclo aí. É, E se para a gente é difícil assim, a gente como professor, imagina para a criançada. Muitos nem têm celular em casa, tem que pegar emprestado de parentes, ou não tem conexão, não tem 3G. A gente está aqui privilegiados falando do Rio de Janeiro, mas quem é está no verdade. interior do país, que é precário o acesso, então, Uhum. assim, a gente não está preparado, não estaria de qualquer forma. É uma coisa emergencial, foi de repente, foi contra a vontade. A gente teve que criar uma série de medidas aí, particular, público, para tentar manter. Voltando lá no nosso início da nossa live, é um ano traumático para todo mundo. Essas Sim, crianças vão ser marcadas por isso. A vida inteira delas, elas vão lembrar o ano que elas estavam na pandemia. Ah, tá, igual quando a gente lembra o atentado das Torres Gêmeas. Ah, é, eu tinha tantos anos, estava na escola nesse dia, não sei o quê. Eu acho que vai ser mais ou menos isso para eles. vai. E pra gente, né? O ano da pandemia, como é que eu estava, o que é que eu fazia, o que que impactou a mim. E para eles, como escola, como educação, vai ser um ano jogado fora, praticamente. Vai ser um ano de uma Exatamente. experiência totalmente estranha, né? Assistindo uma aula virtual.
Então, que assim, é não é a mesma complicado, né? coisa, né? Porque para um adulto fazer um EAD, eu já fiz especialização à distância e é difícil, é uma coisa complicada. Você tem que ter disciplina para poder parar para ler e refletir. Aí tem o horário de estar com a turma inteira num chat para poder tirar as dúvidas com o professor. E não é a mesma coisa de estar olhando no olho e você mostrar suas anotações e tirar as dúvidas. Imagina para uma criança, né? E a gente já tendo toda aquela bagagem crítica nossa na área. Imagina eles que estão Sim, aprendendo agora, né? Do zero, as coisas. Então, exato. até uma brincadeira, num certo sentido, é muito bom poder falar a minha matéria inteira sem ninguém me interromper na sala de aula, filmando. Mas, assim, é na pergunta, às vezes, nem tão boba deles, ou até boba, que eles vão aprender. Ou até Sim, algum amiguinho que tá vendo aquela pergunta, tá com dúvida, não sabe, não quis perguntar, sim. e pesca a ideia melhor. Então, essa interação tem que existir. Imagina a educação infantil, né? O pessoal da Essa alfabetização. interação tem que existir até para eles começarem a exercitar o poder de argumentação, de se colocar numa Sim, conversa, sim. senão É, só essa experiência. Oi? porque senão eles só absorvem o que você está falando Sim, sim. Essa experiência com os mais novos, né? Com os mais velhos é diferente, mas também é muito ruim. Eu acho que até já falei um pouco sobre isso aqui hoje. sim, Eu participo, então, de uma rede de pré-vestibular para as periferias, né? É uma rede gratuita de pré-vestibular. Tem uma carga política, não vou negar, apesar de eu não uhum, ser partidário, eu tenho minha opinião, tenho amigos de vários partidos ou opiniões distintas, tem galera anarquista, galera socialista, galera progressista, tem o pessoal dos partidos, ou não, que é o meu caso, mas esse curso uhum, ele foi criado pelo pessoal do PSOL aqui na minha cidade. E apesar de eu não ser militante, não estar no partido, eu tenho um contato legal com eles. Não é obrigatório ter essa associação partidária. uhum, Então, surgiu a oportunidade, eu gostei da ideia, estou lá com eles. Então, é um mundo diferente porque são pessoas mais velhas, né? O pessoal que quer fazer o Enem. E eles estão com interesse em estudar. É como se fosse a gente lá na nossa especialização, né? A gente está querendo fazer aquele curso. E uhum, mesmo assim é um desânimo muito grande por conta disso que eu já falei, do acesso e tudo mais. E até sim. para eles, na questão de Enem, de aprendizagem nesse sentido, tem que ter o diálogo, tem que ter reflexão. E a gente perde isso. Por mais que a gente tenha um grupo de WhatsApp, uma coisa ou outra, não é a mesma Não, perde o tempo, né? troca, né? Do- Que deveria ter. Surge a dúvida, você tem que dialogar naquele momento, porque senão se esvazia, né? Não tem muito. Ó, se eu não me engano, é o Marco que está aqui da Insanidade Filmes, o Marco Del Giorno. Ele está comentando aqui, ó, lembrando o plano Cohen, 35, 64 golpe, e agora novamente falando do fascismo. A cada crise que o povo passa, nós avançamos mesmo como progresso ou o reformismo seria uma ilusão? Rapaz, é opinião, né? Será que progresso para quem, né? É, A gente acabou de comentar aqui cada vez mais essa robotização, massificação, aí, essa depredação da educação, formando essas pessoas sem pensamento crítico. Progresso, para mim, só quem tem esse progresso sem querer ser muito acadêmico, eu não gosto muito de ficar falando em palavras, né, mais academicistas, uhum, mas não tem como chamar de outra forma, a elite. A elite que está aí, que nunca perdeu o poder no Brasil desde 1500, ela está sempre no poder, ela progride. Agora o povo está sempre na pior situação possível, e inclusive aquela questão do MEC que a gente acabou de falar, do Enem, a intenção deles é sempre abaixar a classe mais pobre do sim, acesso ao pensamento, acesso à dificultar o riqueza. acesso, sim. Então, essa nova onda autoritária que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, Hungria, se não me engano, mas eles vêm também nesse sentido. É aquela elite que tem o poder e não quer dividir esse poder. Então, ela não mede esforços para diminuir o povo. Exatamente. Então, eu não sei que sentido você está falando de progresso e reformismo, mas
Eu hoje, sinceramente, apesar de ser uma opinião muito desiludida minha, mas eu não vejo espaço para nenhum ato revolucionário aqui. Não Hum. temos pano de fundo para isso. Não sei se algum dia teremos. Que é É uma do outra jeito que fake está news, né? os discursos. Essas pessoas que ficam sendo alimentadas de fake news e não pensam, têm aquela impressão de que o Brasil foi comunista ou vai ser comunista amanhã e tal. E nunca foi, né? Pois E não é, sei se algum dia se teria uma mudança de governo nesse nível. eu acredito Então, que isso daí demoraria mais de século para a acontecer, né? gente não Porque tem hoje, o décadas no mínimo, estrago que porque foi feito vai ser e para continua sendo feito. duas, três, quatro gerações aí para frente, para a gente começar a respirar de novo. Eu não vou ver isso, né? Porque eu já estou quase nos 50 anos. Mas, E porque não é é, uma coisa automática, né? Não é uma não. coisa, vamos amanhã, igual, por exemplo, o Maranhão, se não me engano, tá lá injetando dinheiro no salário dos professores, verba nas escolas. Não sei se tem alguém aí da área que está vivendo lá para informar melhor como é que está a coisa, mas eles estão tentando melhorar, tá melhorando as condições, né, da educação lá. Mas não é automático. Eu começo hoje com um Não dinheiro é. melhor e a criança que está comigo vai ser diferente. É que, Não, infelizmente, a gente está numa sociedade tão imediatista para tudo que as pessoas acreditam também que o Messias, né, vai trazer a solução, é o assim, anticristo. na verdade, o anticristo. Ó, É, o Ryan Salles, só para. Eu acho que a gente vai começar outra live, hein, porque tem mais pergunta boa aqui. Caio, você, como professor de história, acredita que esse obscurantismo que enfrentamos pode levar ao revisionismo ideológico de temas como a ditadura dentro das escolas por imposição do governo? essa ameaça já é diária, já é constante. Área, é. E até mesmo essa questão de inibir o professor tentando filmar ele, mandando aluno filmar ele, de certa forma já influencia nisso aí. Sim. Porque tem certas coisas que você já fica com o pé atrás de falar. A gente, aproveitando também essa pergunta, como eu estava comentando sobre a nossa experiência como professor com esse formato novo de videoaula, né? A gente já Uhum. fica com o pé atrás, se sente já pré-ameaçado antes de qualquer coisa, por conta disso agora também, por a gente estar gravando e sabendo que direção está vendo, sabendo que os pais estão vendo. Então você tem que mudar discurso, tem que mudar uma coisa ou outra. Não é nada demais, como eu falei, nas minhas aulas eu não fico pregando opinião A ou B. Eu sempre Não, falo, mas assim, mas aquela frase batida, mas que é totalmente verdade, contra fatos não há argumentos, né? O que isso. está nos anais da história e não tem como ser modificado, não tem como alguém questionar, quer dizer, tem como questionar? Até tem alguns fatos, né, mínimos, enfim. Muita coisa já se provou que por A mais B, que não foi daquela forma, mas, enfim, são Mas estudos e essa é a estratégia deles, né? Eles é, bombardeiam as pessoas com argumentos gerais e aí você quer explicar aquilo, mas você vai ter que dar informação técnica, né? Exata. uhum, E aí ele tem espaço para fuga, mas não foi isso que eu quis dizer. Olha só, mas não é bem assim. pois é. Esse discurso sempre tem essa fuga, porque a intenção deles é realmente confundir. E nessa questão do negacionismo chegar de forma institucional, eles tentam fazer isso o tempo todo. A própria propaganda agora do governo com aquela imagem das crianças só branquinhas, olhos azuis e tudo mais, eles Uhum. tentam já ir amaciando o cenário para aquilo. Aquele camarada que era, acho que era da Secom mesmo, não, da Cultura, que acabou copiando demais o discurso nazista e teve que sair. Nossa, foi da Então, Secom. assim, voltando a falar aquela galera que está em volta do Bolsonaro que a gente estava falando, né? Que sabe muito bem o que eles estão fazendo. Sim, Muita gente falou isso na época. Ele saiu, mas quem está em volta ali, continua ali, ele sabe que. sabia o Com discurso certeza. dele, a forma que o cenário, a música, a entonação de voz, as citações, nada foi por acaso, sabe? Pô, você não faz Isso. um discurso desse no Ctrl+C, Ctrl+V, Caio. Não é possível. Isso tem muito estudo, realmente. Só que é um Exato. estudo com um viés totalmente diferente do ideal, né?
Não, aquilo, nossa, só de lembrar já dá um embrulho no estômago, sabe? Porque é inadmissível você ver uma coisa dessa acontecendo no século XXI, sabe? E o que eles Num falam país, hoje, né, é, democrático. o que tem acontecido nas últimas semanas, meses talvez, seja o bombardeamento na pauta da coisa do STF, fechar o STF, eu quero ditadura, não sei o quê. Pois Isso é. também faz parte do discurso deles, porque eles sabem que foi assim que Hitler, sem querer associar nazismo, que eu acho também um exagero no sentido de holocausto, coisa do tipo. Não acredito que a gente chegue a esse ponto. Espero estar Não, certo. mas de ditador, né, da Sim, forma que ele autoritarismo com fez, certeza, mas assim, autoritarismo, de desmantelar nossa democracia. Isso eu sei que eles têm essa sim. intenção. E a E eles forma de sabem que utilizar a foi assim que eles comunicação, conseguiram. né? A Sim. forma que ele utilizou a comunicação para isso é assustadora, né? Tanto que ele Hoje, sabia que por exemplo, era assustadora que ele usava o rádio, né? são outros tempos. Talvez esses tempos, igual, por exemplo, eles tentaram negar a informação das mortes do Covid essa semana, né? E foi obrigado por lei a ter que voltar a divulgar. Gente, Então, a censura, eles estão tentando censurar sempre em todo lugar. Isso aí não sim. é novidade. Hoje, por Uhum, exemplo, eu estava lendo um artigo da Diplomatique, falando sobre dia 31 de maio, teve um ministro do STF em ambiente privado, não sei se foi WhatsApp, não sei, vazou para as pessoas. Ele comentando que teme realmente essa onda de fechar a STF, de querer ditadura, porque foi assim que a República, a tal da República de Weimar, né, que era pré-Hitler na Alemanha, foi assim que ela uhum, ruiu. Foi com esse dilapidar da democracia, né? Sendo que aqui no Brasil, uma coisa, aí ela entra na parte técnica da coisa, né? Ela é uma uhum, formada em direito e tudo mais. A Constituição deles na época não tinha a proteção que nós temos aqui do STF. Tudo quando uhum, o STF nosso ele protege a Constituição. Então tudo que há suspeitas, enfim, há vestígios ali, fatos de que você está ultrapassando a Constituição, o STF está ali para julgar e para te punir, no caso, coisa do tipo. Eu não sou do uhum. direito, não sei os termos exatos, mas é mais ou menos isso. Ô, E Caio, eu vou diga, fazer o seguinte, já está chegando no último minuto. Galera, eu vou encerrar essa, jogar no IGTV e a gente volta, porque aí o Caio ainda vai falar um pouco mais sobre o impacto da pandemia na educação, né? E sobre todas essas reflexões aí, ó. Só faltam 30 segundos em Instagram pô, e a gente vamos lá volta. então. Beleza. Volta todo mundo, por favor. Deixa eu encerrar Instagram.